E aqui estamos nós novamente para dar continuidade às nossas conversas e nada melhor do que começar com um programa que normalmente acontece ao meio-dia, mas que hoje, excepcionalmente e por ser uma edição especial, acontecerá às 20 para as 3 da tarde. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. E aqui estamos nós numa nova edição do programa Angra em Revista, edição especial Festas da Praia 2025. E desde já, Sr. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Em estar no Conselho da Praia da Vitória e... Que também é nosso, nós somos terceirenses, isto aqui não há fronteiras. Há que realçar que, pelo menos desde que eu estou no Rádio Clube de Angra e tenho a sorte de moderar este programa, sempre houve essa tradição, quer o Presidente da Praia desloca-se às São Joaninas, quer o Presidente de Angra desloca-se às Festas da Praia. É a nossa obrigação. E muito bem. Presidente, do que é que vamos falar hoje, Presidente? Pois eu não sei, vamos falar das Festas da Praia, que é o que está na ordem do dia, do verão, das algas que estão aí a incomodar toda a gente ao longo do litoral. É um bom Enfim, tema, há tantos assuntos que tema. Estão na ordem do dia. É um bom tema, mas eu tenho que confessar aos nossos ouvintes, e também o André já sabe, mas o nosso Miguel Betancourt também já chegou e que nos escuta, que muitas vezes eu e o professor Alan Menezes começamos o programa e efetivamente discutimos 2 minutos antes o que é que vamos conversar, porque às vezes, pronto, não acontece nada, outras vezes acontece muita coisa e nós podemos falar de tudo e mais alguma coisa. E nós, como estamos agora no verão, de facto há aqui uma certa acalmia dos acontecimentos, mas ainda assim, para bem e para mal, as coisas continuam sempre a acontecer. A verdade é que nós mesmo não tendo um tema fixo, nós arranjamos sempre coisas para conversar, Presidente, e apelando à capacidade, não é, do Presidente, que com essa capacidade já foi perdendo depois também algum cabelo, não é? Exatamente. Eu agora já não posso aumentar de capacidade porque já não há cabelo. Facilmente fala de qualquer coisa, Presidente. Mas já tocou num assunto que eu gostaria de começar hoje, que tem a ver com algas. Efetivamente a Câmara teve que fazer uma intervenção nas suas zonas balneares. As câmaras, aliás, isto é um problema que infelizmente aqui no Atlântico Leste neste momento está a atingir um pico de atividade nestas algas. Esta é uma alga que tem a sua origem no Japão, que foi introduzida, ao que parece, ali na zona de Gibraltar por acidente. Provavelmente veio na água de lastro de um navio qualquer. E a partir daí iniciou uma rapidíssima expansão, primeiro pela costa do Mediterrâneo e do Norte de África e agora também nas costas portuguesas, nas costas da Península Ibérica, aliás, e neste momento também chegou cá com grande intensidade. E neste momento nós, em algumas das nossas zonas balneares, particularmente aquelas que estão próximas de zonas de baixa profundidade, estamos a ter uma verdadeira invasão de algas. Não tem qualquer perigo para a saúde pública, aliás há sítios em que se paga mais para se nadar com algas, portanto nós temos o bónus de ter as algas gratuitamente, só que quando elas encalham começam a criar maus cheiros e aí sim é incomodativo e por isso o município tem feito um grande esforço no sentido de remover aqueles bancos de algas que encalham, particularmente quando o vento está do mar para a terra, e isso acontece com uma grande intensidade. É um problema complicado, não tanto para as questões balneares, porque elas não fazem mal a ninguém, tirando a questão do mau cheiro, mas é um problema complicado para os ecossistemas costeiros nos Açores, porque esta alga basicamente está a abafar tudo o que é a vegetação natural e a fauna destas zonas. Portanto, é um problema ecológico, só que, como acontece quase sempre com estas questões ecológicas, vamos com certeza seguir o mesmo caminho que aconteceu, por exemplo, com os caravelhos japoneses. A gente se lembra que há umas décadas atrás era um drama com isso e hoje já ninguém vai falar nele, porque entretanto ele já acabou por se incluir no ecossistema, já apareceram os seus inimigos naturais e a população já está num nível tolerável. Provavelmente será este o caminho desta alga. Este ano e nos próximos anos vamos ter com certeza problemas, mas depois lentamente ela vai se integrar no ecossistema e voltaremos à normalidade, embora deixando com certeza danos na composição do próprio ecossistema, já que ela veio ocupar um nicho ecológico onde estavam outros organismos que agora ficaram com uma competição feroz, porque é uma alga que tem uma capacidade de reprodução e de crescimento notável.
Muito bem, sorte é que nós também temos ótimas zonas balneares e o público que não gosta de nadar com algas pode divergir para Exatamente. outras zonas, é não uma é? questão de saber de que lado sopra o vento. Neste momento as algas encalham do lado em que o vento sopra, do mar para a terra. Portanto, quem não gostar de algas, há sempre uma escolha e também há sempre a possibilidade de convivermos com elas, porque elas não fazem mal a ninguém. Muito bem, Presidente, já que falamos de praias, entramos no mês de agosto, temos mês e meio de época balnear de corrida, falta outro tanto, mais ou menos. Como é que tem sido até agora o desenrolar da época balnear? Felizmente até agora não tivemos nenhum acidente grave, o que é bom. O grande risco nas épocas balneares é sempre de haver alguém que se magoa, alguém que tem algum problema no mar, e de vez em quando acontece. Felizmente até agora tudo correu bem e as nossas águas têm tido sempre classificações de excelência, portanto estamos no nosso melhor do ponto de vista balnear, com boa temperatura da água. Portanto, nesta altura ninguém tem razão para se queixar, exceto, claro, quem não gostar de algas, mas isso há sempre escolhas. Presidente, estou a abordar este tema consigo porque foi comum a abordagem no programa passado com a doutora Vânia Ferreira, no Praia em Revista, a Praia da Vitória, que infelizmente sofre da falta de mão de obra, por exemplo, em nadadores salvadores. Como é que está a Angra nesse capítulo? Nós, desse ponto de vista, estamos muito bem, estamos com todas as nossas zonas cobertas desde o início, desde o arranque da época balnear. Isso tem acontecido porque nós temos um acordo feito com os bombeiros de Angra, que para além de fazerem o acompanhamento e o enquadramento da formação, depois fazem a gestão de maneira que não haja problemas. Até agora temos conseguido manter as coisas em bom funcionamento. Muito bem, já agora, Presidente, não ouvi nenhum relato de quem tenha mexido no totem ou ANAP, quer dizer que ele ainda está lá quietinho, que é sinal que não foi preciso ainda. Até agora as coisas têm corrido bem, não tivemos nenhum incidente e felizmente também não tivemos ali vandalismo, embora infelizmente o vandalismo continua a ser um gravíssimo problema para o nosso concelho, eu diria mesmo para a nossa ilha. Nós, particularmente nas noites de sexta para sábado e de sábado para domingo, temos sempre problemas graves de sinais que estão virados ao contrário, os mastros torcidos, de coisas partidas pelas ruas, de coisas que desaparecem, como cinzeiros e outras coisas das ruas. Infelizmente, nós temos um problema complicado de vandalismo na nossa ilha, que está essencialmente ligado a um grupo relativamente pequeno de jovens, mas que precisa de ter aqui alguma atenção, particularmente das entidades policiais. Muito bem, Presidente, já agora recordo-me de um episódio que aconteceu com as bicicletas elétricas. Para já está tudo bem com as bicicletas? Até agora tudo bem, embora se mantenha um conjunto de restrições, ou seja, nesta altura utilizar as bicicletas elétricas é bem mais difícil do que aquilo que seria normal e que seria desejável, porque se teve que introduzir um conjunto de salvaguardas, o que é pena, porque o objetivo inicial das bicicletas era uma coisa simples, que se chegava ali, pegava-se na bicicleta, levava-se para onde se queria, deixava-se e voltava-se, porque é esse o objetivo. Infelizmente tivemos que criar todo um sistema de segurança em torno das bicicletas que torna pouco apelativo o seu uso. E isto é um ponto muito negativo do sistema de bicicletas, porque ele deveria primar pela facilidade, pela rapidez, o que não é o caso. Nesta altura é quase preciso fazer um requerimento para se usar a bicicleta, o que obviamente não era o objetivo inicial. Isso tem afastado turistas? Eu não sei se os turistas, mas os locais com certeza que afasta e faz com que as bicicletas não tenham o uso que mereceriam e para o qual foram concebidas. Muito bem, Presidente, já agora, e olhando novamente para aquilo que são as atividades de mar, decorreu em Angra do Heroísmo a terceira edição do Memorial Letícia Toste. Como é que correu? Que feedback nos traz? Correu bem, as coisas têm corrido bem e a verdade é que nós temos cada vez mais pessoas a participar nestes eventos, particularmente em eventos de longa distância. O que é bom, é sinal de que as pessoas estão voltando para o mar e nestes últimos tempos, eu creio que todos nós temos visto que as atividades de vela, as atividades dos caiaques têm sido intensas e o nosso mar, felizmente, tem andado bem povoado. Muito bem. Presidente, olhando agora para outro setor que tem a ver com obras, que são muito importantes, mesmo ao lado da Câmara, na Rua Santo Espírito, há ali uma remodelação numa arte que está a ser difícil de... Aquilo está a ser uma obra complexíssima, porque nós temos pouquíssimas pessoas que saibam fazer calçada e as experiências nos últimos anos não têm sido as melhores.
uma boa parte da calçada nova que se tem feito acaba por não ter a qualidade que nós gostaríamos, mas a verdade é que vai-se adiando o mais que se pode, mas há alturas que tem que se fazer. Escolhe-se normalmente esta época porque é a época em que a cidade tem menos movimento, daqui até à abertura das escolas as coisas ficam mais calmas, mas a verdade é que temos mesmo que o fazer. Naquela rua, os carros mais baixinhos, como é o caso do meu, já tocavam no chão, porque havia ali uma espécie de vala aberta pelos rodados que fazia que a parte central ficasse muito elevada em relação à zona em que as rodas passam. Portanto, era uma urgência, teve que se fazer, está-se a fazer, esperemos que fique bem. Há uma zona que eu já ouvi o Presidente destacar, que é ali o pé dos bombeiros, essa também será intervencionada quando for possível? Foi feita de novo, está pior do que o que estava no princípio, vai ter que voltar a ser intervencionada. Só que cada vez que se faz obras no eixo, bem, a Rua de Santo Espírito é importante, mas não é o eixo principal, mas quando se faz obras naquele eixo que vai do Alto das Covas até São Bento, criamos o caos na cidade. Pois é. E por isso fazer obras ali é custoso. A própria Rua da Sé, nesta altura, precisa de obras também. Tem zonas com a calçada muito desnivelada. A Rua do Galo tem muitas pedras que já estão em bico, porque já estão fora do seu lugar, mas a verdade é que mexer aí é complicado para o funcionamento da cidade. E ainda mais mexer numa altura em que nós não temos a certeza que a obra que vai ser feita vai ter a duração necessária. Por isso temos prosseguido com alguma cautela e alguma parcimónia em torno disto, porque mais vale ir aguentando uma calçada menos boa do que causar problemas a toda a gente, que é o que acontece quando as coisas não ficam bem. Muito bem, Presidente, já agora há alguma previsão, e falar em previsões se calhar é um pouco injusto nesta altura porque se aproximam eleições autárquicas. Há uma previsão que deixe de ser Presidente de Câmara. E em Angra do Heroísmo, essa é uma garantia, não é? Mas de qualquer forma há previsão para remodelar e reformular o trânsito no Alto das Covas e também, já agora, se me permite, descendo a Avenida Tenente Coronel José Agostinho. Não, há um projeto feito para isto, está pronto para ser executado, não foi ainda executado porque há aqui uma outra questão, que é a saída dos materiais da escavação do mercado. Fazer essa obra antes de retirar os materiais de escavação é mais ou menos condená-la a ter problemas logo na origem. Por isso a opção da Câmara foi primeiro fazer a escavação do mercado, depois fazer a obra. É uma obra importante para a cidade, até porque está lá no hall da entrada da Câmara uma estátua do Corte Real, já está lá há vários anos à espera de ir para o Alto das Covas e está à espera que lhe construa o respectivo plinto, só que isso só será possível depois de feita a escavação no mercado, do estacionamento debaixo do mercado, que é uma escavação de um grande volume e esses materiais terão que sair todos por ali. E obviamente que a estrada ficará numa miséria e terá que ser refeita logo a seguir. Muito bem, Presidente, já vamos voltar ao mercado. De qualquer forma, eu acho que seria importante esclarecer também os nossos ouvintes quanto àquele troço entre a antiga rotunda da AIC, portanto ainda está lá a rotunda, e o Lameirinho abaixo, aquele troço que continua com concursos desertos. É verdade, não é apenas aquele troço. São Bento, o Largo de São Bento também teve concurso deserto. Uma obra também na zona do Castelo também teve concurso deserto. Infelizmente, nesta altura, a capacidade instalada das empresas de construção civil na ilha está praticamente esgotada com o PRR. Esta é uma questão transitória, porque o PRR tem o seu fim anunciado para a próxima primavera e o que vai acontecer é aquela história do costume que é não há fome que não dê fartura, nem fartura que não acabe em fome. Nós neste momento estamos a passar pela época da fartura das obras, mas a partir do próximo ano, até porque a situação financeira a isso obriga, necessariamente vai haver uma grande redução e aí tenhamos esperança que os empreiteiros que agora estão muito ocupados terão capacidade de fazer as outras obras. Até porque não é muito... Isto é uma conversa que é politicamente incorreta, mas acho que deve ser dita porque nós somos todos gente crescida. Não é muito razoável que as entidades públicas saturem o mercado com obras, porque quando isso acontece, faz com que todo o preço da construção civil suba, e quando isso acontece, vai para as nossas casas. Quem quer fazer uma obra em casa acaba por ter um custo que é induzido pela excessiva entrada de dinheiro na vertente pública. Por isso é muito mais razoável, quando não são obras que é uma emergência absoluta, que temos mesmo que fazer, porque senão já não se passa ali,
é muito mais razoável ir doseando as obras, de maneira que haja obras sempre, mas nunca em excesso, por forma a não aquecermos demasiado o mercado, sob pena de criarmos problemas a toda a população. Portanto, o papel das entidades públicas não é propriamente fazer com que o preço da construção civil suba. De certa forma até estrangular um pouco o mercado. Estrangular o privado. Presidente, já agora referimos aqui à periferia da cidade, Largo de São Bento, Lameirinho, a própria avenida que está dentro da cidade, a avenida em frente ao Rádio Clube de Angra. Há outras intervenções que merecem algum cuidado daqui para a frente? Eu diria que praticamente todas as calçadas de Angra, com exceção das mais recentes, precisam de ser revistas e precisam de o ser periodicamente. As calçadas em materiais como os nossos, em terrenos como os terrenos vulcânicos que nós temos, são uma solução com sérios problemas, porque o material por debaixo da calçada, quando está molhado, é altamente plástico, ou seja, deforma-se com facilidade, e o que acontece é que a calçada em pouco tempo fica deformada com o trânsito. E por isso a questão da manutenção dos pavimentos em Angra não é uma coisa que se faça, é uma coisa para se estar constantemente a fazer, porque quando se acaba uma ponta da cidade é preciso começar na outra, porque na verdade aquele tipo de solução carece de cuidados constantes. Muito bem, Presidente, falou no mercado, em que ponto de situação estamos relativamente à obra? Estão na fase de demolições, portanto estão a retirar de lá parte do que lá estava lá dentro, e esperemos que em breve entremos na fase mais dura da questão, que são as escavações. Aí sim teremos alguns tempos mais difíceis, porque uma escavação daquela dimensão no centro da cidade vai ter impacto grande, quer do ponto de vista do ruído, quer particularmente, já falámos aqui há bocadinho, do ponto de vista da passagem dos materiais. Claro. Os materiais de escavação, a rocha que vai sair dali, vai ter que transitar por Alto das Covas a caminho da Silveira, e isso com certeza que vai implicar constrangimentos grandes à circulação e à qualidade dos pavimentos. Muito bem, Presidente, na próxima segunda-feira, 4 pelas 20 horas, há Repensar a Autonomia do Futuro, uma conferência que vem num ciclo de conferências. Fale-nos um bocadinho também sobre isso. Bom, nós estamos a aproximar da celebração dos 50 anos desta autonomia, da autonomia constitucional. Que é tema São Joaninas do próximo ano. Exatamente, e por isso, como é costume, estamos a iniciar esse ciclo de conferências que irá acompanhar a Câmara neste ano e no próximo ano, até depois das São Joaninas, e culminará exatamente com as São Joaninas. Portanto, isto é já o início das São Joaninas de 2026, elas já estão por aí, e basicamente aquilo que se pretende é discutir as soluções autonómicas, o que aconteceu, o que poderia ser, o que foi, um bocadinho associado àquilo que nós também fizemos nesse contexto, que foi discutir a independência de Cabo Verde, os 50 anos da independência, e as questões entre autonomia e independência, as vantagens e desvantagens para cada um dos lados. Portanto, essa matéria foi tema de um conjunto de conferências no último mês, e agora vamos entrar para aí adiante num conjunto de abordagens às questões autonómicas regionais. E estamos a fazê-lo num momento crítico para a autonomia, porque, como se ouviu ainda esta semana, quando saíram as últimas contas da região, a situação é dramática e, portanto, a nossa autonomia encontra-se neste momento claramente em risco, e é sempre bom discutir as coisas, perceber de onde elas vieram, para onde elas vão, e particularmente perceber quais os caminhos alternativos, porque com certeza que em breve nós seremos confrontados com a necessidade de repensar tudo isto, o que também é normal, porque 50 anos depois as soluções que foram encontradas já não são assim tão novas e se calhar precisam de ser revistas e repensadas. É preciso repensar, mas existem algumas paredes altas e duras, Presidente, que nem sempre são fáceis de ultrapassar. A maior parte das paredes são barreiras mentais, ou seja, as questões têm que ser discutidas, têm que ser repensadas, têm que ser vistas, e temos que saber, enquanto comunidade, encontrar os caminhos por forma a salvarmos o ideal autonómico. Já agora relembrar que, e porque o Presidente falou em Cabo Verde, também aconteceram vários momentos relacionados com o nosso arquipélago irmão
durante as São Joaninas, a referir também que no próximo dia 11 de agosto, no feriado municipal da Praia da Vitória, há um protocolo de disseminação de cidade da praia com a Praia da Vitória. Praia com praia. Praia com praia, não deixa de ser também muito bonito nesse sentido, portanto também relembrar aqui os nossos ouvintes. E é uma relação que é importante manter, e a relação com as cidades irmãs é extremamente importante, particularmente no mundo que infelizmente parece que virou direção. Nós estávamos a caminhar numa progressiva globalização em que nós estávamos a abrir fronteiras e a ficar cada vez mais próximos uns dos outros. Infelizmente não é o que está a acontecer nos últimos tempos, e é preciso contrariar essa tendência, porque a nossa liberdade de circulação e a nossa liberdade de estarmos próximos uns dos outros, independentemente dos países a que pertençamos, é um valor que tem necessariamente de ser defendido. Muito bem, esta é uma altura onde temos aqueles sons de fundo que normalmente acontecem numa transmissão em direto e na festa e na rua, exatamente. Felizmente estamos aqui num belíssimo palco, o palco das tradições. Já foram alguns dos curiosos que passaram por aqui a confirmar se efetivamente o que estavam a ouvir no rádio do carro era mesmo... Efetivamente é. Estamos aqui sentadinhos numa bela mesinha em cima do palco. Presidente, vou passar aqui ao tema festas, mas antes disso há aqui um dia importante que será assinalado em Angra, que é o Dia Internacional da Juventude. A festa não é só para a juventude, mas também é importante relembrar a juventude que tem responsabilidades e há aqui a juventude é o futuro, como se costuma dizer, é aquele chavão que sempre se diz, mas é um chavão que é mesmo verdade, ou seja, nós temos que olhar para os mais jovens e particularmente temos que fazer os possíveis para que os mais jovens se aproximem das instituições e se empenhem na vida comunitária. E a celebração desse dia tem muito a ver com isso. É uma tradição antiga, já o fazemos pelo menos nos últimos 20 anos e esperamos que seja uma tradição para manter, porque é importante falar-se nas questões da juventude também. Já agora relembrar que Angra do Heroísmo assinalará o Dia Internacional da Juventude com um concerto e com animação na Praça Velha, obviamente no centro, no pulmão da cidade. Presidente, que recomendações deixaria, já que falamos de juventude, aos mais novos em plenas festas da Praia da Vitória? Divirtam-se. Divirtam-se, com juízo ou sem juízo? Com uma dose moderada de juízo. Esse é um tema que ano após ano nós temos que o abordar, mas na verdade as pessoas têm que, e eu digo, infelizmente a minha juventude já vai longe, mas eu digo que vale a pena ser-se jovem, vale a pena aproveitar estes momentos para se divertir, obviamente com o juízo necessário para que tudo corra bem e para que depois as memórias que ficam sejam boas memórias e não memórias de alguma coisa menos agradável, mas obviamente que tem que se dar alguma liberdade ao espírito nestes dias. Muito bem, Presidente, nas São Joaninas eu perguntei-lhe como é que aproveitava as São Joaninas e a gente percebe que aproveita muito ocupado. Nas São Joaninas aquela posição de diante da porta da Câmara é assim um bocadinho para o cansativo, mas pronto, faz-se o que se pode. No caso da praia não tenho essas obrigações, por isso vamos ver. Consegue aproveitar melhor, não é? Vamos ver por aí bastante mais ligeiro. Muito bem, então é sinal que o Presidente também vai aproveitar. Com juízo. Com juízo. O Presidente é fã ali da Feira de Gastronomia, do palco daqui das tradições? Eu gosto mais das tradições, da gastronomia com certeza, e depois aquilo que é mais importante nas nossas festas, que é a parte mais informal. É a conversa aí com os amigos, é os encontros aí na esquina da rua. Isso acaba por ter mais valor e mais importância do que, pelo menos para a minha idade, que alguns concertos. Obviamente, para os mais novos os concertos são mais importantes, mas cada um, depois, isso é que é a beleza das nossas festas, cada um procura o sítio que mais lhe convém. Presidente, na noite de marchas aqui na Praia da Vitória há uma coincidência muito bonita este ano que tem a ver com a marcha que vai desfilar, a marcha dos 25 anos da Marcha da Praia da Vitória e os 25 anos da Marcha dos veteranos. Uma coincidência também muito gira. É uma coincidência que tem a ver com a própria gênese das marchas. Na verdade, as marchas nasceram com, enfim, uma forte influência praense e as coisas acabaram por... Enfim, acabaram por ter o caminho que tiveram nas duas cidades, mas a verdade é que a praia também tem uma profunda tradição das marchas e é preciso não esquecer que as marchas têm também uma relação
que não é direta, mas que é uma relação próxima também com aquilo que as pessoas fazem no Carnaval, porque há aqui uma relação genética entre as coisas e obviamente que o Ramo Grande é o coração do Carnaval da Terceira e portanto nós estamos bem localizados para as marchas. Muito bem, Presidente, foi um gosto enorme tê-lo na Praia da Vitória em mais um Muito momento obrigado. de Festas da Praia, num especial Angra em Revista. Já agora, e se me permite também, alerto aqui os nossos ouvintes que o nosso programa, infelizmente, e por restrições da Comissão Nacional de Eleições, terá que ser suspenso durante o mês de setembro. Talvez ali no primeiro fim de semana ainda dê para nós conversarmos, mas a verdade é que durante o período de campanha, já que se aproximam eleições autárquicas, nós não podemos correr riscos e colocar um programa no ar do qual de vez em quando... Eu fico condenado ao silêncio. Mas fica prometido que logo após o 12 de outubro, o dia das eleições, nós retomamos. Para a despedida. Possivelmente ainda nessa altura com Alan Menezes, porque a troca de pastas será para aí na semana por aí. a seguir. Portanto, desde já também fica esta nota para que os nossos ouvintes não estejam já a contar que durante o mês de setembro não vamos ter tanta assiduidade no programa, quer o Angra em Revista, quer o Praia em Revista. Obviamente os dois programas têm que ter aqui um período de suspensão por questões legais. Ora, este foi o Angra em Revista neste sábado, dia 2 de outubro. Mais uma vez agradecer. 2 de agosto. Calma, ainda temos mais uns dias. Estou aqui a falar de outubro, eleições, fico com outubro na cabeça. O Presidente já viu o que faz uma transmissão em direto. 2 de agosto, em pleno verão, em plena cidade da Praia da Vitória. Este foi o Angra em Revista, especial Festas da Praia, a partir da Praça Francisco Ornelas da Câmara. Uma vez mais, agradecer ao Presidente Alan Menezes pela disponibilidade. E já a seguir vamos regressar com mais conversas. O Miguel Betancourt, o meu parceiro, já está ali prontinho para começar também aqui a conversar. Até já. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.